Turma, como eu mencionei no início do outro grupo, é como se fosse um jogo de videogame. Primeira fase, equações simples. Primeiro membro, segundo membro, com poucos números, poucos termos. No segundo grupo, né, vocês tiveram que se deparar com a aplicação da propriedade distributiva. Então você já está aí munido de mais uma ferramenta para você encarar equações que tenham propriedade distributiva. Posteriormente, vocês fizeram o cancelamento de denominadores, né? Até embolei na hora de falar, de denominadores. Quando vocês fizeram o cancelamento de denominadores, vocês começam, né, a estar aptos a resolver qualquer outra equação que tenha também cancelamentos. E aqui no grupo 4, nada mais é do que um combo, uma junção de todos esses exemplos que vocês viram. Por quê? Aqui nós vamos precisar cancelar denominadores, aplicar a propriedade distributiva e as outras propriedades que nós já vimos de resolução de equação. Então, a primeira parte aqui, né, que é o primeiro membro, 2 vezes 4x menos 3 sobre 3, menos 4 vezes 4x mais 5 sobre 9, menos 5 vezes x menos 4 sobre 6, isso tudo tem que ser igual a 2. Primeiro passo, pessoal, encontrar um denominador comum entre o 3, o 9 e o 6. De preferência, o mínimo, né, que é para a nossa conta não ficar com valores muito altos. Então, encontrando o MMC, nós temos o primeiro número primo 2, ele divide o 6 apenas, então vai ficar 3 novamente, 9 novamente, o 3 ele vai ser o resultado da divisão entre 6 e 2. Na segunda linha, eu não vou utilizar o 2 porque só temos números ímpares, mas o 3 vai ser super útil porque 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3 e 3 dividido por 3 é 1. Ele dividiu todos os termos e, por final, nós temos aqui 3 dividido por 3 para determinar os três, né, fatores que formam o MMC. Então, o MMC de 3, 9 e 6, ele é composto por três fatores primos, 2, 3 e o 3. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Quer dizer, então, que nós vamos ter que reescrever todas, né, essas equações, todas essas frações, melhor dizendo, com um denominador igual a 18. E aí eu sigo, né, trabalhando com vocês sobre aquela lógica de reescrever uma fração equivalente. Porque aqui no caso, turma, olha só, era 3 no denominador. Eu posso sim utilizar aquele método que fala o seguinte, eu divido 18 por 3 e o resultado eu multiplico por 2, sem problema nenhum. Eu apenas gosto de reforçar com vocês que isso acontece porque 3 vezes 6 é igual a 18. Então, eu multipliquei o denominador por 6 para que ele fosse 18. Se eu multipliquei o denominador, turma, eu tenho que multiplicar o numerador também. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 6 e aí vai ficar 12, porque eu vou multiplicar apenas esse número que está fora do parênteses. O que está dentro do parênteses, depois ele acaba sendo multiplicado por 6 automaticamente quando você faz a propriedade distributiva. Então, aqui do outro lado, a mesma coisa. 9 eu multipliquei ele por 2 para que o denominador fosse 18, ou seja, 18 dividido por 9 é 2, 2 vezes 4 é 8. Esse é um procedimento que você faz que vai dar certo, porém ele acontece porque, na verdade, você multiplicou tanto o denominador quanto o numerador pelo mesmo número. E 2 vezes 4 é 8. E aí repara que o que está dentro do parêntese se mantém para depois, na propriedade distributiva, a gente conseguir fazer essa equivalência. 18 dividido por 6 é 3, então, para que possa chegar no 18, eu multipliquei o denominador por 3, e automaticamente eu também multipliquei o numerador por 3. 5 vezes 3 é 15, então eu tenho 15 vezes x menos 4. Antes era 5, né? Mas como eu multipliquei o 5, agora eu tenho 15. Já no último item aqui, esse que está isolado no segundo membro, 18 dividido por 1 é 18, então quer dizer que eu multipliquei 1 por 18 para que eu possa chegar no 18. Se eu multipliquei 1 por 18, eu tenho que multiplicar o 2 por 18 também. Então, 2 vezes 18 vai ser igual a 36. Eu reescrevi o 2 com o denominador igual a 1, caso você não lembre, né? Embaixo de qualquer número inteiro natural, quando você vai reescrever como fração,
o denominador é 1. Agora que todos os denominadores são 18, eu posso, né, desconsiderar, cancelar, desconstruir essa parte do denominador, porque a minha equação ela ainda continua sendo válida, a sentença ainda é verdadeira, porque eu posso falar que 12 vezes 4x menos 3 menos 8 vezes 4x mais 5 menos 15 vezes x menos 4 é igual a 36. Repara que é uma fração diferente, é uma equação diferente dessa primeira, mas é uma equação equivalente. Significa que o mesmo x que resolver essa primeira vai resolver essa outra também. No próximo passo, nós já precisaremos recorrer à propriedade distributiva. É aquela que nós fazemos o seguinte processo: 12 vezes 4x mais 12 vezes menos 3. Lembra? Associe o sinal ao número. Aqui, entre os termos, sempre coloque mais e deixe para associar o sinal com o número para que você não erre. Depois, nós fazemos mais, repara, eu não utilizei o sinal aqui, mais menos 8 vezes 4x, que é a primeira parcela, mais menos 8 vezes 5. Repara, pessoal, eu fiz separado, em momento algum eu juntei aqui o sinal do negativo, fiz a conta direta. Ah, professor, eu posso fazer? Se você estiver confiante e certificar que não vai errar nenhum sinal, pode sim, sem problemas. Mas eu prefiro fazer passo a passo para mostrar para vocês que o erro do sinal pode ser, né, grave. Depois, para você voltar e encontrar onde você errou o sinal, nem sempre é uma função muito grata não, viu, pessoal? Costuma demorar um pouco até você encontrar. Aqui, mais menos 15 vezes x, mais, sempre mais, menos 15 vezes menos 4 é igual a 36. Agora sim, na outra linha, resolvendo, eu tenho 12 vezes 4x, os dois são positivos, então 48x. 12, né, positivo, mais vezes menos, menos 12 vezes 3, 36. Já no outro canto aqui nós temos menos 8 vezes 4. Então, pessoal, menos vezes mais é menos. Eu não tirei do parênteses ainda. Olha só, eu deixei dentro do parênteses. 8 vezes 4, 32. E aqui do mesmo jeito, menos vezes mais é menos, eu não tirei do parênteses. 8 vezes 5, 40. Então, menos 40. Do lado de cá, a mesma coisa. Menos 15 vezes mais x, menos vezes mais, menos. Deixei dentro do parênteses, menos 15x. Mais 60, porque 15 vezes 4 é 60 e menos vezes menos é mais. Então, quando você multiplica sinais iguais, resultado positivo, isso tudo igual a 36. Posteriormente, eu dou uma simplificada. Olha só, tudo que estava, né, com sinal negativo, eu só tiro do parênteses, porque mais vezes menos é menos. Então, fica mais tranquilo para que você não erre esse sinal. 48x menos 36, menos 32x, menos 40, menos 15x, mais 60 igual a 36. Organizando um pouco melhor isso aqui, turma, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos juntar todos os termos semelhantes, né, mais à esquerda, e todos os números mais à direita. Não mudei de membro, apenas juntei para fazer aqui a soma, né, dessas parcelas negativas. Porque, olha só, eu tenho 48x menos 32 menos 15. Eu posso primeiro somar, né, o que é negativo. Vai ficar menos 47. E 48 menos 47 é quanto? 1. 1x. Menos 40, por que que é menos 16? Porque eu peguei aqui menos 40, somei com menos 36, aí deu menos 76. Então, menos 76 mais 60 vai sobrar menos 16, porque 76 para 60, 76 menos 60 é 16. Como 70 tinha um sinal de negativo, ele ficou, né, com o sinal de negativo aqui no resultado igual a 36. E por que que eu fiz esse detalhe aqui, pessoal, sem mostrar o passo a passo? Exatamente para exemplificar para vocês que muitas das vezes você pode pular algumas etapas, mas que ela vai deixar meio que uma brecha para que você não tenha um visual, né? Você não tenha aqui um visual de como que seria essa etapa que eu acabei de falar para vocês.
Então é isso que acontece em vários pontos da equação quando você pula uma etapa. Se você souber exatamente o que aconteceu, pode pular. Se você não souber, refaz a etapa. Então coloca todos os números aqui, as somas, depois soma de novo embaixo na outra linha, sem medo de gastar caderno. Aqui, eu preciso que esse menos 16 esteja no segundo membro, então eu reescrevo ele no segundo membro pela operação inversa. Menos 16 de um lado, do outro lado eu somo 16. Então x é igual a 36 mais 16, x é igual a 52. Conjunto solução 52, beleza? Turma, no item B, né, do grupo 4, nós temos novamente um combo, né? Porém, aqui nesse combo de equação, que tem propriedade para cancelar denominador, para mudar membro, a gente já não tem a distributiva. Então, é menos uma tarefa que nós não vamos fazer nessa parte, porque olha só, eu encontrando o denominador comum, ou seja, o MMC, entre 3, 6 e 2, eu posso afirmar que ele será 6, porque o 6 é um múltiplo de 3 e ele é um múltiplo de 2. Mas se você não lembrar, vamos calcular o mínimo múltiplo comum. Começo com 2, que é o primeiro número primo, e o 6, né, é divisível por 2, o 2 também. Então fica 3, porque 6 dividido por 2 é 3, e 2 dividido por 2 é 1. Depois eu utilizo 3, que é o próximo número primo, porque 3 dividido por 3 é 1, e 3 dividido por 3 também é 1. Ou seja, repete, porque nós temos duas vezes o 3 aqui. Cheguei à conclusão que os números primos, né, que fazem parte da fatoração são 2 e o 3. Então, o MMC entre 2, 3 e 6 é 2 vezes 3, que simboliza exatamente o 6, como eu havia falado. O objetivo é pegar todas essas frações e reescrever com o denominador igual a 6. Mesma ideia. Aqui, pessoal, era 3, então 6 dividido por 3 é 2. Significa que eu multipliquei o 3 por 2 para que o denominador fosse 6. Então, se eu multipliquei o 3 por 2, eu tenho que multiplicar o numerador também por 2. Eu posso reescrever dessa maneira. 2 vezes 2x mais 5, que é tudo que estava aqui em cima. E aí, né, como uma surpresa, vocês acharam que não ia ter distributiva, mas sim, vai ter distributiva sim, porque ela apareceu depois de um procedimento que você faz para cancelar os denominadores, né, para poder eliminar os denominadores. Aqui já é 6, então eu não preciso, né, multiplicar por número nenhum, ou seja, eu vou multiplicar por 1, mas a lógica é que você mantenha igual, já que o denominador já era 6. E aqui no terceiro, né, no segundo membro, que está depois da igualdade, eu multipliquei o 2 por 3, para que esse denominador fosse 6, porque 6 dividido por 2 não é 3. Então, 2 vezes 3 é 6. Se eu multipliquei o denominador por 3, o que eu tenho que fazer com o numerador? Multiplicar por 3 também. E quando eu multiplico esse numerador por 3, quem que aparece? A propriedade, né, a oportunidade para você aplicar a propriedade distributiva. Reescrevendo a nossa equação, já com os denominadores desconsiderados, porque se eu faço, né, uma determinada ação de um lado da equação e eu faço do outro lado da equação, não compromete a nossa igualdade. Como não comprometeu nossa igualdade, eu posso reescrever aqui no alto, falando que 2 vezes 2x mais 5 menos 4x menos 9 é igual a 3 vezes 3 menos 4x. E aí, propriedade distributiva. 2 vezes 2x mais 2 vezes 5 menos 4x mais 9. Aliás, menos 4x, pessoal, é importante falar que eu tirei do parênteses. E como eu tirei do parênteses, eu tenho que levar em consideração que esse sinal que está aqui fora, ele está multiplicando o 4x, então menos vezes mais é menos, e ele está multiplicando o menos 9. Menos vezes menos é mais. Até parei aqui para que vocês, né, saibam por que apareceu mais 9. Não é do nada, não. É uma multiplicação entre o sinal que estava aqui antes e o número que estava dentro do parênteses. E depois, propriedade distributiva novamente. 3 vezes 3, né, que é a primeira parcela dentro do parênteses, mais, não uso o sinal aqui, mais 3 vezes menos 4x. Coloco o sinal junto do número.
Isso, né, faz com que você tenha mais segurança aqui na hora de organizar os elementos, os termos da sua equação. 2 vezes x, né? 2 vezes 2x é 4x, porque eu multiplico os coeficientes, ou seja, número com número, letra com letra. 2 vezes 5 é 10. Do lado de cá, eu já tenho, né, menos 4x mais 9, basta repetir. E aqui 3 vezes 3, 9. 3 positivo vezes menos 4, mais vezes menos é menos. 3 vezes 4 é 12, então eu tenho menos 12x. Próxima etapa, além de reescrever, eu posso reorganizar, turma. Porque aqui tinha o 4x, o outro 4x estava lá do outro lado. Deixa tudo juntinho, sabe? Porque senão você acaba esquecendo um determinado número. Então aqui eu vou ter 4x menos 4x mais 10. O 9 que estava aqui eu deixo ele pertinho do 10, igual a 9 menos 12. Realizando essas operações, eu vou ter 0, 4x menos 4x, 0, mais 10 mais 9, 19, igual a 9 menos 12x. Simplificou demais nossa equação. Então, aqui eu preciso apenas retirar esse 9 desse lado. Eu posso utilizar aquela ideia lá do início, né? das primeiras resoluções. Se eu quero retirar esse 9, eu subtraio 9, porque é o número oposto. Então, 9 menos 9 é 0. Só que se eu subtrair 9 no segundo membro da equação, eu tenho que subtrair 9 no primeiro também. 19 menos 9 é 10, e 9 menos 9 é 0, vai sobrar 10 igual a menos 12x. E aqui mesma coisa, se eu quero, né, calcular o valor de 1x apenas, eu vou dividir por menos 12. Só que se eu dividir por menos 12 o segundo membro, eu tenho que dividir o primeiro também. Isso faz com que aqui a gente tenha 1x igual a 10 dividido por menos 12. Simplificando por 2, eu posso dividir o 10 por 2 e o menos 12 por 2. Só que antes de dividir, eu posso pensar assim: mais dividido por menos não é menos, então é o sinal da nossa operação. E depois eu simplifico. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Embora está na ordem contrária do que vocês estão acostumados, não há problema algum. Aqui nós podemos falar que menos 5 sextos é igual a 1x. Se tivesse, né, invertido, sem problema também. 1x é igual a menos 5 sextos. Assim como nos outros exemplos, ora eu deixei na forma decimal, ora eu deixei em fração. Aqui vamos deixar em fração, né, o nosso conjunto de solução com o elemento menos 5 sextos. Beleza?